Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre fundamentos da LGPD, abordando agora o segundo tópico, noções de segurança da informação. E vamos ver como essa questão da segurança da informação, que tanto é citada na LGPD, pode ser garantida, pode ser acompanhada. E vamos entender alguns itens importantes dessa área, que é mais voltada para o setor de computação, o setor de TI da empresa, ou seja, ela própria ou terceirizada, mas que tem tudo a ver com a proteção dos dados pessoais. Por que isso é importante? Nós estamos vendo aqui, em algumas notícias de alguns sites ou jornais, situações como essas aqui. Aumento grande de ataques de ransomware no Brasil, aumentou 92% no ano passado. Nós vemos aqui também um exemplo do ataque hacker com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde todo o sistema foi atacado e esse sistema, um grupo identificado pelo nome Review, pediu um resgate de 5 milhões de dólares para liberar os dados. Ou seja, todos os dados armazenados nos arquivos, nos sistemas do Tribunal de Justiça, sofreram uma modificação, foram criptografados e somente poderiam ser liberados, segundo o grupo que fez o ataque, se houvesse um pagamento de um resgate de 5 milhões de dólares em bitcoins, com forma de burlar o rastreamento. Isso causou um prejuízo enorme para a população, fica 30 dias mais ou menos fora do ar o sistema, para milhares de pessoas, de processos, e além disso, correndo o risco de vazar dados pessoais e questão de privacidade. Como consequência desses ataques e dessas situações, a gente vê que, embora a NPD ainda não esteja multando efetivamente por uma questão de o regulamento de dosimetria das sanções não está publicado, está em andamento, como falamos na aula passada, o PROCON já vem atuando e multando algumas empresas por questões levadas à LGPD. E na Europa, principalmente, como a gente falou do RGPD, multas enormes como essa da Amazon, que teve 4 bilhões e meio de reais por não cumprir. Tem outras situações como do Facebook, do WhatsApp e outras empresas que foram multadas também por questões de privacidade. Então, a questão da segurança da informação é muito importante. A LGPD fala em 3 palavras ou 3 temas. A privacidade tem a ver com o sigilo dos dados pessoais, o aspecto da proteção desses dados e da segurança da informação. Conforme esse gráfico que vemos aqui, a privacidade envolve questões do sigilo dos dados das pessoas, da vida pessoal, e a segurança da informação trata a área da tecnologia ligada à computação, de técnicas e ferramentas para garantir a segurança, seja ela de dados pessoais ou de uma forma geral. Então, quando temos privacidade e técnicas da segurança da informação, nós chegamos então à proteção de dados pessoais, que é o objeto da LGPD. Vamos entender um pouco sobre o que é a segurança da informação. A segurança da informação pode ver como um tripé, 3 aspectos: de confidencialidade, de integridade e disponibilidade. Esses 3 bases dão a proteção necessária para a segurança. Conforme a norma ISO 27000, quando fala em segurança da informação, significa dizer que é quando se alcança os 3 aspectos do tripé: confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que seria confidencialidade? Confidencialidade envolve a questão de somente poder ser acessado por pessoas devidamente autorizadas. Então, pessoas que não têm autorização não devem acessar os dados que estão protegidos. O segundo aspecto é a questão da integridade, ou seja, os dados só podem ser alterados ou modificados por pessoas e atividades autorizadas, ou seja,
A confidencialidade tem a ver com o acesso e a integridade com a alteração, para que o dado seja íntegro, seja correto. E o terceiro aspecto é a disponibilidade, ou seja, a informação deve estar acessível no momento que tiver requisitado. Ou seja, só as pessoas autorizadas que precisam acessar, a informação tem que estar disponível. Se não estiver disponível, uma dessas bases do tripé é quebrada. Voltando ao exemplo que nós falamos do caso do ataque hacker ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS. Os hackers acessaram, sem ter autorização, os dados gravados no sistema. Então foi quebrada a confidencialidade. Eles também fizeram alteração nos dados, fazendo que os dados fiquem criptografados, ou seja, codificados e não consigam ser lidos, sem a devida autorização. Então eles quebraram a integridade dos dados. E a disponibilidade, porque a informação que estava no site TJ, que era requisitada, era consultada, também foi quebrada. Então, nesse exemplo do Enson, os três aspectos da segurança da informação foram quebrados. Existem outras situações em onde somente a disponibilidade é quebrada. A gente chama no ataque de negação de serviço. A sigla DOS em inglês. Significa o quê? Os hackers podem derrubar, que a gente chama de derrubar um site, onde ele fica indisponível. Eles não alteraram a integridade nem a confidencialidade, mas eles fizeram com que o site saísse do ar, e aí causa a quebra de um dos aspectos da segurança da informação. Quando falamos de segurança da informação, a LGPD também trata da questão dos incidentes e dos riscos. Então, alguns conceitos importantes aqui. Primeiro, ameaça. O que é ameaça? É que pode causar um incidente, que vai resultar em um dano a um sistema ou organização. O exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, novamente. Qual era a ameaça? O grupo hacker que poderia causar um dano ao sistema do TJRS. Essa ameaça encontra uma falha, uma vulnerabilidade que pode ser explorada. Então, o grupo hacker encontrou portas ou formas de burlar a segurança e entrar na rede do TJRS e causou a quebra dos três aspectos da segurança da informação. Então, existe um risco, ou seja, o que é o risco? É a probabilidade dessa ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, uma falha, e qual o impacto que isso vai ocorrer. Então, um risco, um conjunto que vai ter ameaça, explora uma vulnerabilidade, existe uma probabilidade de acontecer isso, e se isso acontecer, qual é o impacto que vai ocorrer. Então, uma questão que é falada na LGPD, o relatório de impacto, por exemplo, trata muito dessa avaliação de risco, conforme vimos na aula passada. Então, no caso do Tribunal de Justiça, novamente, houve um incidente, um evento de segurança da informação que tinha uma probabilidade que comprometeu as operações, ou seja, o TJRS ficou 30 dias em média fora do ar. E esse incidente foi porque foi explorada essa vulnerabilidade e o impacto para esse foi muito grande, além do prejuízo financeiro, prejuízo para milhares de pessoas que tinham os processos em andamento no tribunal. Então, vamos exemplificar aqui a questão de ameaça, vulnerabilidade e incidente. Uma ameaça pode ser um acesso não autorizado, uma invasão de rede, um erro, seja no programa, na configuração de um sistema, de um equipamento, um desastre natural, por exemplo, às vezes acontece uma inundação, uma tempestade que pode cair a rede elétrica ou danificar equipamentos, e o malware, que seriam os vírus, os softwares maliciosos. Essa ameaça vai explorar uma vulnerabilidade, ou seja, um computador sem senha, ou a senha fácil de utilizar, vai causar o quê? Que seja fácil de alguém invadir ou acessar arquivos que não têm autorização.
sistemas de antivírus desatualizados, são portas de entrada de invasores, um baixo nível de segurança física, significa também barreiras físicas, chaves no salo do servidor, em data center, ou a falha de um backup, ou não ter um backup, é uma questão que é a vulnerabilidade. Quando a ameaça aproveita a vulnerabilidade, ocorre o incidente, que pode ser, por exemplo, vazamento de dados pessoais. Se houve invasão na rede, no sistema, esses dados pessoais podem ser vazados. Essa invasão na rede, em um sistema com baixa segurança, pode ocorrer um sequestro virtual, um ransomware. Pode ser que uma pessoa entre uma área proibida e possa fazer algum estrago. Pode acontecer um incêndio por culpa de não ter um projeto contra incêndio, uma rede elétrica bem dimensionada. Pode ser um furto de equipamentos, somente equipamentos móveis, como celulares, tablets, notebooks, onde as pessoas guardam muitos dados pessoais ou dados financeiros e não tem senha. Se não tiver um celular sem senha, se for furtado ou se for perdido, vai acontecer as pessoas terem acesso a dados pessoais e até dados econômicos. Pode acontecer uma falha de backup. Então, dando um outro exemplo, uma empresa teve uma situação em que houve uma chuva muito grande na cidade e aí houve inundação em algumas ruas e na sua sede a chuva, uma questão no telhado, entrou água e nessa água caiu exatamente em cima do computador servidor. E aconteceu, queimou o servidor, questão da água, e os dados foram perdidos. Por quê? Não havia segurança física, ou seja, uma proteção adequada para a questão de chuva, e não tinha um backup bem feito. Então, houve um prejuízo de não ter o backup, teve todo um trabalho e deixou a empresa alguns dias fora do ar, um prejuízo enorme para ela. Então, como é que as empresas podem trabalhar para evitar ou para se organizar no nível de segurança da informação? Um exemplo é seguir alguma norma de segurança. Existem várias publicações, normas e técnicas, como por exemplo a ISO 27000, que tem um conjunto de normas que vão dizer as orientações para sistemas de segurança da informação. Um exemplo aqui é a ISO 27001. Esse aqui é um exemplo da norma 27001 de 2013, já tem mais atualizada em 2022, que ela é preparada para quê? Para requisitos para implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação. E esse sistema de segurança da informação vai preservar justamente o tripé da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. De que forma? Um processo de gestão de riscos para ter confiança para os clientes e as partes interessadas de que os riscos são adequadamente gerenciados. Então, é uma norma que fala como utilizar tanto ela quanto outras normas semelhantes, aqui é ISO 27003, 27004, 27005, para garantir a segurança da informação. Outro exemplo é a publicação do Center for Internet Security, CIS, que diz controle de segurança da informação. Então, é um documento que está disponível na internet, onde mostra 18 controles de segurança que devem as empresas seguir para manter a segurança da informação. Por exemplo, o controle 3 de proteção de dados. Ele vai dizer aqui quais são as questões que devem ser tomadas, as medidas de segurança, para que a proteção de dados, no caso é o controle de proteção de dados, seja alcançada. Aí vem aqui, 14 medidas de segurança para questão de proteção de dados. E assim vai para cada um dos controles. Então,
o setor de TI ou a empresa terceira de TI precisa ter conhecimento disso e isso tem que ser implementado para a garantia da segurança. A NPD também publicou um guia sobre segurança da informação para empresas, para agentes de pequeno porte. Está disponível no site de outubro de 2021, onde a empresa pode ver aqui, ó, medidas de segurança da informação. Aqui, ó, uma política de segurança da informação, dizendo o que é, como deve ser feita, questão de conscientização, a questão de contratos, as medidas técnicas, controle de acesso sobre pessoas autorizadas, e assim vai, várias situações sobre os dados armazenados. E além disso, também tem um checklist, ou seja, uma lista de checagem das medidas. Então, qualquer organização pode verificar, junto com os técnicos da área de TI, se estão adequados de acordo com o que a NPD orienta. Então, se tem a política, se tem treinamentos, se tem cláusula de segurança em relação aos contratos, se a questão das senhas, questão de compartilhar contas, a questão de transferência de dados pessoais. Então, todos os aspectos principais estão aqui e disponíveis para que a organização possa verificar e alcance o que a LGPD dispõe sobre a questão de segurança da informação. Então, mostramos aqui, né, nessa aula que o aspecto segurança da informação e LGPD está diretamente ligado e como deve ser feito para melhorar essa questão das ameaças e da segurança da informação. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre as questões dos agentes de tratamento. Até lá!